minha filha e sair de novo. Aí eu não vou falar que eu não tive tempo, mas é que eu tava tão ocupada com outras coisas dentro de casa. Não sei como é que é. Aí que, assim, aí a cabeça foi... Ai, que ótimo. Mas eu também nem tô querendo passar maquiagem. Esse final de semana, feriado, né? Eu passei de maquiagem. Meu casamento domingo foi 3 dias. Sexta, sábado, domingo de maquiagem, ok. Aí segunda-feira eu fui pra sair com a minha mãe, maquiagem. Aí na terça-feira eu saí com meu namorado. Vou ficar sem maquiagem, passei a maquiagem. Aí na quarta-feira eu trabalhei de maquiagem. Falei, opa, vamos também dar um time pra você. Exatamente. Nossa, Ai, fazer até um esfoliante hoje, ontem, na verdade. eu não sei porque essa mulher desde quando é que nasceu. Não sei se é puder desde quando é que nasceu. Aí eu adoro coisa de skincare, tô influenciando meu namorado. Meu Deus, eu preciso voltar. Ai, bom Eu usava demais. maquiagem todo dia, todo. Ah, não, todo dia eu também não uso, não. Aí, quando começou essa pandemia, que eu fui trabalhar de home office, estragou minha maquiagem. Aí, só parar. Eu uso de vez em quando, ainda assim, suja a roupa dela, a minha. Ai, sim, Já sim. perdi o... Que bom, tá? Depois você virar mãe, você vai ver só. Ai, Deus. Mas nem lembrar de lavar cabelo. Nem lembrar de comer. Misericórdia. Tem dia que eu não jogo, tem dia que eu não almoço. Mas ela tem quantos meses, eu acho? Ah, um ano. Mas não é. Ai, gente, as meninas entraram, saíram, cadê? Bom, elas entraram, mas acho que caiu a internet delas. Vou continuar aqui aguardando um minutinho, né? Tá em pouco álbum. Hoje, eu não finalizei semana passada. Calma aí que eu vou. A gente acho que estava finalizando o 2, finalzinho do 2, já ia entrar no 3. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente parou bem aqui, ó. Alguns eixos da parte pedagógica, página 20. Aí hoje a gente vai ter essa daqui, o módulo 3, semana que vem, primeiro socorros. Ah, cadê ela, gente? Manda mensagem. Porque como eu queria aguardar elas entrarem, não posso dar aula só para você. Aí elas falaram no grupo que ia participar, né? Agora. Não, mas elas entraram de fato. Entraram aqui, só que do nada, as duas que entraram sumiram. Se tivesse as duas, beleza, já poderia começar a dar aula. Mas não tem, só tem você. Ai, Deus. Aí voltou uma. Ah, e aí? Agora começou a aparecer. Boa noite. Boa noite. O que tem acontecido? Tava dando que tava sendo gravado e não tava entrando. Ah, entendi. A Talvez Leila tinha que entrou. também que entrou e saiu, acho que porque não permitiu que estava gravando. Pode É, ser. E até preocupada. Oi, meninas. Olá! oi. Ei, Gente, galerinha, boa noite. boa noite. Já vou Oi. informar aqui, né? Semana que vem, aproveitando. Como é esse nome? Aproveitando, eu só tenho uma em sala, né? Que é a Fabrícia, que é a aluna nova, e o restante de vocês me abandonaram, né? Tá todo mundo em casa. Semana que vem, a gente tem aula de primeiros socorros. Dia 24. Só que, dia 24, a gente tem uma outra coisa. O que acontece, gente? Está até comentando com o Fabrício. Dia 24 é dia de Copa, dia de jogo do Brasil. Ih, primeiro jogo do Brasil, né? É o primeiro. É o primeiro. Primeiro Ui. jogo. E o jogo vai ser 4 horas da tarde. Ele deve acabar 6 e pouco, né? Se tiver prorrogação, 7 horas aí, se a gente for o máximo. E aí, o que a escola está propondo para vocês, né? Ou
a gente cancela essa aula e adiciona mais um dia no calendário, mas esse daí eu não quero tanto, ou a gente tem aula na terça-feira, que é o que eu prefiro, na verdade, né? Mesmo horário. Pra mim, tá de boa. Por mim, tudo bem. A Fabrícia falou. Por quê? Eu acho melhor, assim, no meu ver, tá, gente? Na terça-feira, porque não adiciona mais um dia, tem essa aula, e já pega, já pegou e finalizou essa aula, na outra semana continua normal. É E só já finaliza o curso na mesma data que pretendida, né? Isso, exatamente. Também acho. Eu acho bem melhor assim. Porque Também acho. o dia da Copa, querendo ou não, fica inviável para todo mundo, né? Eu vejo. Aham. Ah, então, lindo. Fala só com o Diego. Ah, mas não vai mudar o fato que terça-feira, então, vai ser a aula de primeiros socorros. Não muda o conteúdo, vai ser primeiro socorro. Oi, obrigado, Sarinha. Não muda o conteúdo de qualquer forma. Jennifer, depois eu. Olá, nenenzinha, lá com a nenenzinha. Todo mundo, tá? Jennifer, você que chegou aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou Olha lá, avisar. dá aí pra teacher da mamãe, ó. Fala, ei, teacher. Tá sem som, Jennifer. Eu Tá baixinho, não tô ouvindo nada. eu vou te tirar da aula, então. Vai tirar e vai colocar. Vai ser Tá eliminado. bom. Eu vou avisar, gente. Eu vou fazer o seguinte: para mim não ficar o tempo todo falando a mesma coisa, eu já vou avisar agora, avisei, e vou avisar no final da aula se entrar mais alguém. Mas, de qualquer forma, eles vão encaminhar lá no grupo também, né? Quem chegou, já falei. Quem não chegou, depois, no final da aula, eu falo. Se eu não falar, por favor, vocês me lembrem. Você sabe que meu cérebro É memorinha de Doris. memória de Isso. é igual a Dolly, né? Eu acho. Dolly. Doris. Adore. Dolly. É isso. Então, assim, se eu não lembrar de falar, vocês me lembrem aí, mas de qualquer forma vai ser avisado no grupo. Bora lá. Melhorou, Jennifer? Falar nisso, já fez chamadinha, teacher? Vou fazer agora. Agora, né? Arrasou. Então, hoje é quinta. Nada. A Luísa, dá uma panela ali pra mim abaixo. Júlia, peraí. Chamadinha aí, então. Geraldina. Faltou. Leiliane, acho que tá online, né? Aqui. Luciane faltou. Vou te matar a saudade, presente. Renata tá online. Jennifer tá online. Caroline faltou. Fabrícia. Tá bom. A linha de vocês é pequena, a chamada. Rapidinho. Então, lindo. Já fiz a chamada, arrasei, então bora lá. Em relação ao exercício, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou encaminhar para vocês o exercício agora. Eu já vou encaminhar, porque eu tenho certeza que eu vou concluir. Aí. Hoje vai ter exercíciozinho, né? Hoje tem. E, na verdade, hoje tem. Mas eu vou encaminhar aqui. Tem o exercício. A tampa tá aí. Tá. Uma ótima pergunta. Esse de educação especial, a gente aplica mais para o final do curso. Quando a gente for entrar nesse conteúdo, eu vou informar anteriormente. Aí você pode trazer só esse de auxiliar de creche. Acaso, por exemplo, eu gosto de anotar as coisas, no final do livro tem até um lugar para anotar, mas se você quiser um caderno, não tem problema. Porque cada um aprende de uma forma, né? Lu, tá no terminal. Eu quero um caderno. Eu quero um caderno também. Então, beijo. Pronto. Botar a roupa no quarto, lá em cima do colchão.
Se não conseguir, você chama a mamãe. Deixa aí na escada, tem. É de quem esse pedido? Vai lá, meu amor. De caneta? Vamos lá, então. Cadê as meninas? Aqui. Eita, cliquei no negócio errado. Cliquei de novo. Aqui agora foi. E cadê? Aqui. Como sempre, né, eu gosto de começar com a nossa frase motivacional. A nossa frase motivacional de hoje, gente, é a seguinte: supere o obstáculo da desistência todos os dias e vença qualquer desafio. Gente, eu adoro essa frase, na verdade, né? Porque, querendo ou não, os nossos sonhos às vezes dão vontade de desistir. Nossa Senhora, você fala, ai, tá tão pesado, meu Deus, esse fardo que tá acontecendo. Mas, gente, o problema dos nossos sonhos é quando a gente compara com os outros. Eu sempre vou frisar isso. Cada um tem a sua escadinha da vida, a sua régua. Não se meça com a régua do outro. Então, quando a gente supera o obstáculo da desistência, fala bem assim, eu consigo, no meu tempo, no tempo correto para mim, porque às vezes você também não sabe o seu tempo correto. Você quer que vai ser, às vezes, nós queremos uma coisa num tempo, depois você vê que não era o tempo certo. Tá tudo errado, aí depois você tem que começar tudo de novo. Mas não tá errado, gente. Quando, por exemplo, você tem que começar tudo de novo, alguma coisa você aprendeu naquele processo. Então, o que você está aprendendo no erro ali, por exemplo? Eu errei nisso. O que aconteceu que eu errei? Então, assim, é importante a gente superar o obstáculo e, a partir disso, eu tornar os meus problemas, qualquer coisa que aconteceu, como um desafio. Eu tenho meu... Eita, calma aí. Se eu tornar os meus sonhos, falei errado, como desafios, eu vou tentá-los todos os dias. Eu vou me esforçar, eu vou correr atrás. Bom, mais que nem todo dia a gente está, que eu sempre vou falar, que a gente não é coach, falar todo dia a gente está feliz, não é isso. Mas é sempre importante não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos planejamentos. Uma hora as coisas vão dar certo e vão fluir. No tempo correto para a gente, né? Eu não tô com frio. Essa é a nossa frase motivacional de hoje. Então, bora lá, na verdade, na semana passada, gente, faltou finalizar lá no finalzinho, que eu não falei quais conteúdos, por exemplo, a gente aborda na educação infantil, na verdade, né? Quais conteúdos são esses? Eu não falei quais conteúdos são esses. E aí, imagina que a gente está lidando no berçário, na verdade, com bebês. Era até isso que a gente tinha falado, sobre berçário, sobre lidar com os bebês. Tá, Ruth, mas falou de lidar com o bebê, a estrutura do berçário. Mas quais conteúdos, por exemplo, você vai abordar para um bebê? Porque não é a mesma coisa, né, gente? Não tem como eu falar. Ensina a mesma coisa para uma criança de 5 anos e para um bebê de 6 meses. Não tem como a gente querer comparar. São fases diferentes, né? Momentos diferentes. E eu te falo, beleza, se você ensinar uma coisa de 5 anos para o bebê de 6 meses, ele não vai aprender, ele vai fazer do jeitinho dele, mas ele não vai pegar. Mas explica ao contrário. Pega uma criança de 5 anos e explica igual eu explico um bebê de 1 ano, por exemplo. A criança de 5 anos vai falar bem assim, eu não sou bebê. E eles falam que eles são ótimos. Então, assim, tudo tem a sua faixa etária correta. E também conteúdos específicos para abordar de acordo com a faixa etária. Então, Ruth, quais conteúdos, por exemplo, a gente vai lidar com o bebê? Rotina. Eu vou trabalhar, na verdade, eixos pedagógicos. Ruth, mas quais eixos são esses? Calma aí, que nós vamos falar os eixos ainda. As necessidades anteriores e as necessidades futuras. O que aquele bebê já sabe? Ruth, como assim que aquele bebê já sabe? Um bebê de 6 meses, 5 meses ele já começa a sentar. Beleza, com apoio de travesseiro. 6 meses ainda com apoio de travesseiro. Mas você pode ter um bebê, que é surpreendente, mais de 4 meses que já está sentando sozinho. Aí eu acho chocante, mas tem. Aí, por exemplo, se ele já senta sozinho com 4 meses, não adianta eu querer explicar quando ele estiver com 6 meses a mesma coisa. Sendo que ele já fez, antes, já sabe. Então, assim, eu tenho que entender como que é aquele bebê, quais necessidades que ele realmente precisa, o que precisamos realmente trabalhar
com ele, né? Para a gente não ficar repetindo, né, gente? Uma coisa, por exemplo, que a criança já sabe, não tem por que eu ficar o tempo todo reensinando se ele já aprendeu, né? Eles são muito espertos, na verdade. Por isso que o bebê aprende, por conta da sua curiosidade. Então, é muito importante deixar com que eles interajam, interagir, explorar, realizar as descobertas dele, do jeitinho dele, não interferir. Ai, gente, eu acho essa palavra não interferir ótima. O que é não interferir? Ele está aprendendo aqui... vou dar um exemplo. Eu lembrei aqui de Jennifer na semana passada. A filha de Jennifer estava bem aqui na sala e do nada ela estava aqui, ria sozinha, do nada dava uns gritos ali, do jeitinho dela, beleza. Aí, eu não... Ela tem 7 meses? Quantos meses que ela tem mesmo, Jennifer? 10 meses ela tem. 10 meses, beleza. 10 Agora- meses... Ela estava gritando também. Na verdade, 10 meses, ela está começando o quê? Aprender a falar. Esse grito dela, essas falas dela que ninguém entende nada, tem sentido. Aí imagina, por exemplo, ela tá bem aqui, do jeitinho dela, aí você ficar, silêncio, quietinha. Gente, sabe o que eu vou estar fazendo? Interferindo no aprendizado dela. Ela está se expressando do jeito dela. Naquele momento. E isso é muito importante a gente lembrar de não ficar interferindo demais. A gente é adulto, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas quando a gente trata de um bebê, gente, não é no nosso tempo. Vai ser no tempo deles, de fato, né? Então, é muito importante isso. Outra coisa que eu estou trabalhando com bebês, priorizar coisas divertidas, coloridas, criativas, participativas, isso é muito importante aí no lidar com o bebê, mas eu não falo só para o bebê. Então, quando eu falo qualquer faixa etária, vou colocar de 0 a 6, tem que ser criativo, tem que ser divertido, tem que ser participativo. Coloca aí, vamos brincar agora. Essa é a brincadeira do copo. A criança vai ficar tipo, ai, que saco, né? Coisa sem graça. Então, assim, para qualquer faixa etária, tem que ser divertido, participativo. Isso fixa aí na memória de qualquer criança, né? Então, é muito importante lembrar disso. Aí eu comecei... Sim. Qual paginazinhas que a gente está mesmo? Acho que é 20, não é? Na 20, né? Só para confirmar que eu estou aqui, berçário 3, né? Alguns eixos de trabalho pedagógico. Perfeito, é isso mesmo. Arrasou. Aí, vamos lá. Aí pega que eu falei que eu ia dar uma prévia, agora a gente entra nos eixos. Quais eixos são esses? Gente, nos eixos eu quero aprimorar, eu quero que esse bebê se desenvolva, eu quero que ele entenda suas habilidades sensoriais, sua relação com o mundo, ter brincadeiras, tem que ter uma proposta, aonde que eu vou torná-lo autônomo. Aí, último, o objetivo é tornar o bebê autônomo? Sim, tá, gente? Eu quero tornar essa criança o mais independente possível. Lembrando que bebê é de 0 até 2 anos. Então, quanto mais eu trabalho a independência desse bebê, mais ele vai, quando ele chegar a 3 anos, ele vai estar fazendo as coisas sozinho, tá, gente? Tudo é uma aspas, quando a gente fala sozinho, por exemplo, colocar uma meia sozinho, comer sozinho, para ir no banheiro ele consegue sozinho. Mas tudo isso, por exemplo, depende de uma educação lá atrás. Você pode ter, por exemplo, uma criança de 3 anos que nunca comeu sozinha. E aí vai atrapalhar depois o desenvolvimento motor dela. Não só para a questão de comer, até para a questão de escrever mesmo. Então, essas questões, esses todos queijos de interrogações aí, cabe a gente já trabalhar o quanto antes para que ele desenvolva. Mas, tá? Vou abrir uma aspas. No tempo da criança. Não adianta eu querer forçar uma aprendizagem. Por exemplo, eu ensinei isso daqui, ensinei ele a comer. Aí eles comem do jeitinho dele. Né? Aqui a colher. Aí o bebê, ele bota o prato, né? Ele come bem assim, ó. Com a colher, vem toda assim. Não vira igual nós adultos. Ele come assim, beleza. Aí ele come na cabeça, na orelha, todo lugar vai comer. Beleza. Quando ele conseguir fazer esse negócio de pegar e virar a colher para ele, isso é tipo, nossa, mas ele pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, cada um tem o seu tempo. Eu sei que acontece muito nas famílias, né? Não vou dizer que na escola, porque se fizer na escola, eu brigo. Não gostaria, né? Puxa a orelha de vocês aonde que eu tiver. Porque na escola a gente já não pode comparar. Mas normalmente em casa compara, meu filho aqui fazer de tal forma, o outro filho faz assim. Então, assim, essas comparações, elas não são legais, porque querendo ou não é nada educativo. Porque cada um tem sua singularidade, suas especificidades, cada um é no seu tempo.
Então, é muito importante a gente lembrar disso, né? Então, essas comparações, elas não vão ser nada agradáveis para o dia a dia dessa criança, por mais que ele seja apenas um bebê. Você fala, ai, Ruth, mas ele é um bebê, mas ele entende também. Então, assim, ele entende quase tudo aí que a gente vai falar. Assim, gente, como assim entende quase tudo? Ele vai entender com as nossas feições. Então, se, por exemplo, vou pegar um bebezinho agora, e aí eu olho com a cara tipo, oh, eu não quero pegar esse bebê, ele vai querer vir para mim? Não. Ele entende quando eu tô falando, ah, eu não quero pegar esse bebê? Não, ele não entende. Porém, as minhas expressões ele vai conseguir entender e captar do jeitinho dele. Então, imagina, você também ficar o tempo todo comparando, ah, você não é bom, vocês. O cérebro dele vai captando e ele vai crescendo com aquele senso de inferioridade com as outras crianças, com qualquer pessoa que for, né? Então, é importante a gente pensar no que a gente fala, mesmo que para um bebê. Bem, né? Que quando vai crescendo, um ano e pouquinho, né? Eles vão começando a entender um pouco mais e aí eles percebem também, eles já podem reproduzir o que você fala. Então, não é nada legal, né? A gente tem que pensar muito o que a gente fala para esse bebezinho aí. Já falei. Então, beleza. Ruth, você falou dos eixos, falou. Quais eixos são esses? Vamos lá, que eu vou citar para vocês os eixos agora. Primeiro eixo aí, gente, é o olhar. Isso nós vamos trabalhar muito na educação lá infantil, no berçário, que através do olhar, o bebê, ele se relaciona, ele sente a intensidade naquela situação. O olhar dele expressa tudo é através do olhar. Como que você entende o bebê? Ele não fala, ah, eu tô com fome agora. Ele olha para você e você entende. Ai, tô com dor agora. O olhar dele que ele olha para você, que você entende. Ah, ele gosta de fulano. É o olhar dele que você olha e você entende se ele tá gostando, se ele não tá gostando. É muito interessante que a gente aprendeu a compreender melhor essa questão do olhar com a pandemia. Por que que eu falo isso? Quando a gente tinha que, agora tá voltando, né, usar máscara o tempo todo, você olhava a pessoa e eu falava, eu via muito minhas alunas, eu falava alguma coisa, aí elas fechavam o olhinho, abriam o olho, observava, falava, tá entendendo? Teve uma vez que ela não estava me olhando com a cara de interrogação, eu falei assim, o que foi? Ai, professora, não entendi, eu já tinha percebido através do olhar dela, e nem precisava dela me perguntar, eu olhei, eu já entendi. Já sabe, exatamente, e com o bebê é a mesma coisa, então através do olhar você pode entender o que ele está querendo dizer. É igual nessa fotinha minha aqui, a bebezinha, você percebe que tem alguém atrás dela que ela gosta, que ela tá ali, claro que tem um fotógrafo, mas atrás do fotógrafo tem alguém que ela gosta, que ela tá com um olhar tipo, legal, ela tá com um olhar divertido, né, pra câmera. Tá se expressando aí com o olhar. E eu adoro essa foto. É linda demais. Essa foto também é perfeita. Outro eixo, né, gente, é o abraço. O abraço é a melhor forma de aceitação corporal do outro. O abraço conforta, traz paz, amor, carinho, acalma, acalanta, traz segurança. O abraço, ele é importantíssimo. Um bebê, ele tem que ser abraçado várias e várias vezes por dia. Ele precisa desse calor corporal, ele tem essa necessidade aí do abraço. Vou pegar de novo essa questão da pandemia. Na pandemia que a gente percebeu a necessidade ainda mais do abraço. Porque você ficava, que saudade de abraçar um ente querido meu, a pessoa que eu gosto, não posso abraçar. E aí a gente percebia como o abraço, ele conforta. Se você estiver triste, você abraça, sente tão bem. Só no abraço. O abraço, ele transparece, transpassa aquela energia. Ele é muito gostoso. E o bebê, ele sente muito no abraço. Então, eu tenho que abraçar, assim, o dia todinho. Pega ele, abraça um pouquinho, faz ele sentir esse calor corporal, essa aceitação. É muito bom e importantíssimo, né? Pode fazer isso. Esses eixos aqui podem fazer todos eles. Só que, pegando a sua pergunta, Fabrícia, eu tava quase. Eu sou ruim com nós. Pegando essa pergunta, Fabrícia, na verdade, até ótimo, top. Eu tenho 10 alunos na sala. Eu tenho que abraçar todos de maneira igual. O que eu não posso fazer é, eu gosto tanto do João, não gosto tanto da Maria Júlia. Aí eu deixo Maria Júlia de canto e abraço mais o João.
Não pode acontecer isso. Tem que abraçar todo mundo da mesma forma. Então, dentro de sala de aula, tem que abraçar um, abraçar o outro, abraçar o outro. Não tem problema abraçar todo mundo, não. O problema é escolher uma criança para você dar atenção, para você dar abraço. Isso não pode acontecer, né? É muito importante a gente lembrar. Sente, vai falar na cabecinha dele. Parece que ela gosta mais do João do que gosta de mim. E não pode ser assim, né? Ele tem que entender, gente, querendo ou não, eu sempre falo isso, afinidade você vai ter com alguma pessoa. Você pode gostar mais do João mesmo. Ah, eu adoro o João. Porém, você tem que mostrar para todo mundo que você gosta de todo mundo de maneira igual. Então, isso é muito importante dentro de sala de aula. Mas abraçar, tem que abraçar. Apesar de que, né? Falando tem que abraçar, me veio uma outra coisa. Eu lembrei de pandemia aqui agora. Supor, uma situação hipotética, né? O Covid está voltando, e aí vem essa situação agora do distanciamento novamente, né? Aí, dentro de sala de aula, por conta do distanciamento, eu evitaria um pouco abraçar. Quer dizer que eu não vou abraçar? No meu ver, não tem como. Mas, né? É uma balança muito grande. Perfeito. É perigoso. Só que ele vai sentir falta do contato. Exato. Por isso que eu falo que é uma balança muito pesada. Não vai abraçar mais, ele não vai entender. Não entende. Por mais que você tente explicar, tem o Covid, a cabeça dele, tipo, Covid, é? Que isso? Ainda mais se antes você era super carinhosa, abraçava, agora do nada não pode abraçar mais. Na cabeça dele ele vai achar que você não gosta mais dele. Mas é uma situação hipotética, tá, gente? Porque, no meu ver, é igual o Covid agora. A gente nunca viveu uma situação de distanciamento, de ter que usar máscara o tempo todo, de na escola, da criança ser separada da outra. Então, a gente nunca viveu isso antes. Mas a gente pode reviver de novo, né? É muito ruim mesmo, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Mas interessante, nos processos seletivos, eles não podem entrar se não tiver vacinado. Na verdade, você falando disso, até lembrei, gente, isso é para a vida de vocês, tá? Processo seletivo da Prefeitura da Serra está se impedindo no edital, que tem que mandar os documentos, vacinação, tem que estar com a vacinação em dia, tá? A maioria fica registrado no sistema Fica. que eu já vi. Né? Fica. Eles puxam a ficha da pessoa para ver se vai tomar vacina. Só que você tem que entregar os documentos. Aí, tem lá no site, esqueci o nome do site agora, mas tem o site lá do cidadão no seu nome, sim. Que lá você pega as vacinas que você tomou. Então, quem não tomou vacina, não regularizou até a terceira dose, que é obrigatória a terceira, se regularize para o ano que vem. Eu não estou falando isso para agora, né? Mas os processos seletivos, eles vão surgir e o que surgiu por agora estava obrigatória a vacinação. Então, assim, aproveitando, você já falou da vacina, aproveitando aí o gancho, já regulariza e não deixe para a última hora. Outro eixo aí, gente, é o ritmo corporal. No ritmo corporal, quer dizer o seguinte, desde o útero, ai, gente, a criança tá aqui, o neném, ele tá aqui na minha barriga, ele vai ouvir o da minha barriga. A partir dos 6 meses, eu posso conversar com ele e falar, e aí, guri, como você tá? Conversei aqui com ele. Ele vai ouvir meus batimentos cardíacos, a minha respiração, a minha voz. Então, já tem um ritmo associado ao corpo do quê? Da mãe. Agora, e quando ele nasce? E aí? Eles sentem muita falta, na verdade, desse ritmo corporal. Até, gente, o que eu acho bem interessante, eu vou mostrar isso para você na fase de desenvolvimento, que começa, não sei se é na semana que vem, na outra, né? Os sons de útero. Eles adoram, no primeiro mês, você colocar sons de... O barulho é insuportável. Só isso. Mas eles amam. Por que eles gostam desse barulho? Porque é o som do corpo humano, eles estavam acostumados, adaptados àquilo ali, né? Então, é muito interessante. O que eu tenho que fazer com esse bebê, então, já para ele poder, já que ele gosta desses sons aí, desse ritmo corporal? Botar aqui a cabecinha dele no meu peito. Aqui, ó. Só para botar ele aqui, gente, né? Que meu neném, ele já tá ouvindo o coração batendo. Ele tá ouvindo o quê? Eu tô conversando com vocês, a vibração da minha voz. Se eu, por exemplo, chegar aqui e ficar acariciando a cabecinha dele, ai, nenenzinho, ele tá sentindo também.
mexer, falar, cantar música. Agora, claro, nessa questão da música, a gente é muito relativo. É recriar vínculo, né, Titi? Perfeito, perfeito. Além de criar um vínculo, ele vai, já que a adaptação provavelmente vai estar adaptando ali na escola, ele vai gostar muito mais de você. Vai falar, poxa, Eliane me entende. Ela sabe o que eu preciso, ela me entende, ela me compreende. E aí vai criando um vínculo Ela é maior. a cara mesmo, tipo, ela é aquela que eu tava lá dentro, eu tô tendo certeza Sim, agora. sim, sim. Eu não, tipo assim, eu não falo que a gente Tipo vai ser assim, mãe. só sair lá de dentro, mas ela continua sendo a mesma. Sim, gente, a verdade é essa. Eu não gosto muito da fala de falar assim, na creche você vai ser a segunda mãe. Porque a mãe, no meu ver, tem que passar essa questão de amor, carinho, atenção, de passar também a questão de imposição de limite. Tem várias coisas. Também acho, eu também não gosto dessa comparação, não, Titi. Eu acho que lá vai ser a referência. A segunda mãe não tem essa de ser mãe, é uma só, é primeiro e ponto. Exatamente. Então, por quê? Se você coloca a escola como segunda mãe, a gente passa a responsabilidade da família para a escola. E não pode acontecer. Às vezes as pessoas não entendem, né? Quer pegar a escola e colocar no lugarzinho da família. Elas andam juntas, né? Igual a escola sempre frisa, a família tem que andar em parceria com a escola, mas a dizer que a escola é a segunda mãe, jamais. A escola não sentiu a dor que eu senti para pôr minha filha no mundo. A escola, se tiver um quebra-pau lá na escola, ela não vai enfiar na frente de um tiro, de uma facada, de uma paulada, igual eu enfiaria pela minha filha. É ruim. Sim. Só que o amor da escola, não vou dizer que você não vai ter um amor muito grande pela criança, mas não se compara a um amor familiar. Claro. Da mãe. Eu falo o seguinte, tem famílias e famílias. Tem famílias que não vão passar amor, não vão passar carinho, vai passar nada, e a criança vai procurar na escola. A escola, exatamente. Acontece, há casos e casos, né, Titi? Então, assim, a gente tem uma balança, né, querendo ou não, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas tem situações que eu não acho que cabe a escola. Eu vi uma matéria que a criança, ela leva 9 meses para entender que ela saiu do útero. Eu não sei se é verdade, mas assim, é impressionante. Porque a minha filha, até hoje, gosta de ficar no meu colo, quando bota a cabeça aqui para dormir. Sim. Ela não dorme com o meu marido direito. Comigo, eu estava sentindo, eu estava rolando aqui. E aí ela dorme, ela não fica. Ela brinca com ele o tempo todo, na hora de dormir. Aí você. É a questão do ritmo, na verdade, você já adaptou com ela também, você criou essa rotina. Aí já era também, tá? Para soltar é difícil. Você criou um ritmo com ela e uma rotina que, para mudar essa rotina, vai ser difícil para ela, né? Porque ela vai sentir, por exemplo, falar assim, a partir de agora, você vai dormir no seu quartinho e vai ser dessa forma. Aí vai ser para ela, às vezes, um bugzinho na cabeça. Eu consegui colocar o quarto dela, foi para dentro do meu quarto. A cama dela está desmontada, porque ela não dorme na cama dela de jeito nenhum. Ela quer dormir no meio. Quando a gente tira ela do meio, ela fica tão sentida, ela acorda, fica sentida e chora muito. Eu falei, como é que eu tiro agora o bebê do meio? Por isso que eu falo, um dia que eu tiver filho, eu já vou tentar adaptar no seu Eu também falei a mesma coisa, eu não consegui, não. Eu vou tentar, eu vou Ô, Titi, é igual você falou, vai dar um bugzinho, mas são novas fases, são novos aprendizados, são novas adaptações. Vai dar um bugzinho? Vai, mas vai ser uma outra fasezinha da vida que ela vai aos poucos, né, se inteirando. É igual, eu ia dar, tipo assim, parece que vai ser um exemplo idiota esse negócio aí da questão do ritmo, do corpo, não sei o quê, mas quando eu tô falando sobre amor de um modo geral, né, que o povo fala que toda forma de amor, de amar, vale a pena, né, e isso acontece até no reino animal, né, Titi, porque eu lembro que quando eu peguei minha cachorrinha, minha filhotinha de Basset, ela não tinha nem dentinho, eu dava chuquinha, eu dava mamadeirinha, eu dava tudo, porque ela tinha menos de 30 dias que ela foi tirada da ninhada. E quando eu levei na primeira consulta do veterinário, sabe o que ele me falou? Eu falei para ele que ela chorava bastante à noite. Ele falou, sabe o quê? Pega um relógiozinho tic-tac
viu? Um reloginho tic-tac. Pega uma garrafa PET. Eu até fiquei emotiva, porque, tipo assim, é tudo amor, são todas formas de amor, e apesar da gente estar falando de bebê e de seres humanos, a gente vê as comparações, como que é a questão do ritmo, né? Tanto na vida do ser humano quanto no reino animal. E ele falou: pega uma garrafa PET, amorna uma aguinha, enrola a garrafinha PET com um paninho junto com o reloginho tic-tac e põe ela dormir, põe perto da caminha dela, que ela vai sentir o tic-tac do relógio como se fossem as batidas do coração da mãe e dos irmãozinhos da ninhada, e o calor da garrafa PET, com aquela água morninha, ela vai sentir como se fosse o calorzinho do corpo da mãe dela. E daí ela ia parar de chorar um pouco. E foi a coisa mais fofa, porque eu fiz essa experiência e funcionou lindamente. Que doideira. Muito fofo, né? De cachorro a vida inteira, isso eu nunca vi. Sim, você já pegou um cachorrinho filhotinho com menos de 30 dias? Eu já nunca peguei. É igual um neném, cara. Tipo, ele vai chorar, ele vai sentir falta do corpo da mãe, de quando ele estava lá dentro, das batidas do coração, do calor dos irmãozinhos, tudo. Inclusive, isso acontece com gêmeos. Um gêmeo, quando a mulher gestação de gêmeos, eles sentem falta um do outro também quando eles estavam lá dentro. Sim. Porque quando eles saem, fica separadinhos, né? Um no braço, outro no outro, ou um no bercinho, outro no outro, Sim, ou enfim. Sim. Na verdade, sentem falta desse calor. Essa questão toda do sono, eu vou deixar para os próximos capítulos. Eu vou comentar mais sobre isso, né? Aí que vem até a questão se um bebê pode ter insônia. Eu vou deixar só para os próximos capítulos, mas eu vou comentar bastante sobre isso. Que delícia, né? É muito delícia, cara. Então, eu nem vou me prolongar nesse assunto, não, porque senão eu já vou dar spoiler. Já vai dar spoiler. Mas essa questão, sim, é verdade. Gente, tudo é questão de rotina e de adaptação, beleza. Então, o ritmo, por exemplo, de uma criança, né, de um bebê, ele vai se adaptar, claro, ele está dentro do útero, ele adaptou a mãe, e aí quando ele nasce, ele está na escola, ele já pode entrar na escola, já falei isso para você, a partir de 3 meses ele pode começar a frequentar a escola. Então, assim, é muito nenenzinho. Imagina você ter uma criança de 3 meses dentro da escola. Maternal. Então ele é muito novo. Imagina, o ritmo corporal você vai ter que trabalhar muito mais, por exemplo, do que uma criança de 6 meses, de 7 meses. Com aquele bebê vai ser muito maior a presença dele. Você vai ter que ter um adulto muito mais ali por ele do que um bebê um pouquinho maior, né? Então, assim, tudo depende da faixa etária também, daquela sala que você está trabalhando. Doideira, um monte de barulho esquisito, os fantasmas estão aqui. Outro tópico aí, gente, é o balanço corporal. A criança, o bebezinho, ele adora balanço. O que ele faz? Pegou você... Gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Você tá com o bebezinho no colo. Todo mundo é mãe, né? Já sabe que o bebezinho faz isso. Você tá aqui. Do nada ele faz bem assim, ó. Joga para trás. Joga pro lado. Joga pro outro. Mas o que é isso? Esse negócio de ficar se jogando aí todo doido. Ele gosta desse jogo, ele gosta de testar os limites do corpo dele, ele gosta de entender o corpo dele. Ele está se expressando, ele está se conhecendo. É assim que mexe com o braço, é assim que joga o corpo. Ele, claro, não tem noção que se ele se jogar para trás, de uma vez só ele pode cair no chão, ele não tem noção nenhuma disso. Mas, assim, esses jogos são muito importantes para o corpo dele crescer forte, saudável, né? É preciso não interferir nessa situação no geral. O que a gente pode fazer? Colocar aqueles colchãozinhos no chão, né, para bebezinho, deixar que ele fique balançando, jogando para um lado, para o outro, lá na escola. É muito importante ele realizar esses joguinhos aí dentro de sala de aula, mas com segurança sempre, tá, gente? Pelo amor de Deus, você coloca ele num berço, ele vai se joga, cai da cama, pelo amor. Pode não ter sequela nenhuma, mas pode acontecer de ter, e aí? Como você vai falar, não, eu coloquei ele no berço, eu olhei para o lado e ele caiu. Não pode acontecer isso, não. Outro tópico é o movimento. Gente, o bebê, ele constrói sua identidade através do movimento. Primeira coisa que o bebê faz, gente, é sentar. Tá? E não está escrito, mas ele senta, depois ele desliza, depois ele engatinha, depois ele fica em pé, depois caminha, depois corre. Na teoria.
tá seguindo a teoria certa. Por quê? Tem criança que só sentou, né? Que sentar é importante. Sentou e um dia ela já foi e andou. Ela não engatinha. Então, o que eu falei lá no início? Cada uma no seu tempo. Então, não tem como eu comparar. Falar assim, esse daqui não engatinhou. Essa daqui engatinhou. Gente, bebê, ele mesmo se descobre. Se ele achar que ele tem que andar, ele anda. Se ele achar que tem que ficar engatinhando, ele engatinha. E no tempo dele. E depois que ele anda também, ele acha que ele tem que andar, que ele tem que correr. Do jeitinho dele. Então, assim, é importante a gente lembrar que cada um é no seu tempo, tá? É legal a gente criar obstáculos para que ele possa estimular o andar, né? O quanto antes, entre aspas, tá, gente? Por que o quanto antes, entre aspas? Se eu vi que ele está... Eu tenho um bebê de 8 meses. E normalmente a gente pode falar 10 meses que ele vai começar a andar. Mas tem um bebê de 8 meses que já andou. Beleza, foi novo. Eu tenho uma de 1 ano e pouco que não andou ainda. Tá errada? Não. É até os 2 anos para poder dar os primeiros passinhos. Eu tenho que entender que é no ritmo da criança. Eu posso estimulá-la a andar, mostrar para ela, colocá-la de pé. Agora, forçar não pode acontecer. É igual, por exemplo, já vi muita gente que deixa no andador o dia todo. O problema na coluna que isso pode gerar, gente, é muito grande. Eu não vou dizer que eu sou contra o andador, só que eu sou contra quem não sabe utilizar, que é situações totalmente diferentes, né? Então, tem que saber utilizar. Só que nem todo mundo tem o conhecimento necessário para utilizar e acha que é só ficar lá e não é só isso, não. Não é. Brincar e jogar. Gente, as brincadeiras no bebezinho, ele se desenvolve com brincar. Então, é importantíssimo estimular a brincadeira. Na brincadeira que ele vai se desenvolver. Ele vai desenvolver o motor, a questão afetiva, cognitiva. É igual que minha imagem. Vou até aumentar aqui para mostrar para você. Cadê meu mouse aqui? Aqui, ó. Eu tenho esses 3 bebezinhos. Esse bebezinho aqui, ó, tá falando com esse. O que eles estão falando? Ninguém sabe. Que conversando os trem deles. E aí eles estão. Aqui é um brinquedo. Esse negócio aqui é um brinquedo musical, que quando bate esse pauzinho aí faz um som diferente. Eu não consigo ver. Não, a minha tela, você não tá vendo nada? Só coisas escritas. Mas também tem na página 26. A Franciele, não. Fabrícia falou. Também tem, já que você não está conseguindo ver minha tela, Entendi. na página 26 também tem. Eu não sei por quê. Porque aqui para mim está aparecendo. Eu vou parar a apresentação, calma aí, vou colocar de novo. Agora apareceu. Agora apareceu? Ótimo. Uhum. Aqui, ó. Aí, ó, esse brinquedinho aqui que eu tô falando, ó, aqui, ó, ele é um brinquedinho musical. Então, se você bate, ele faz sons diferentes. E apesar de um tá brincando, o outro tá colocando o pauzinho aqui na boca do brinquedo musical. E, gente, tá errado? Não, tá tudo certo. Eles estão se descobrindo, eles estão brincando, eles estão se divertindo. Até nessa outra imagem aqui, ó, você pode perceber que são os mesmos 3 bebês. Esses 2 aqui agora estão se divertindo, rindo, caramba. Tipo, ai, meu Deus, que engraçadão. Enquanto esse tá aqui só observando, falando, o que está acontecendo? É importante a gente deixar com que eles brinquem, que eles se divirtam sozinhos também. A gente não pode ficar interferindo o tempo todo ali na brincadeira dele, não, que não é legal. E por último, gente, é a linguagem, tá? A linguagem, essa criança, ela tem que falar, na verdade, as primeiras palavras de 0 até 2 anos, tá? De 0 a 2, ele não falou nada, não falou nada. Opa! Abrir ligar uma lâmpadazinha assim, ó, e vir com uma interrogação, tá, gente? A gente vai fazer o quê? Recomendar a família levar no especialista, somente Audiólogazinha, né? Na verdade, nem só um fono, às vezes pode ser uma questão da criança com deficiência intelectual, pode acontecer. Uhum. Mas eu, na sala de aula, não dou diagnóstico para ninguém. O autismo, por exemplo, nem todos, mas o autista não fala normalmente.
alguns, né, depois dos 2 anos, eles demoram muito para a aquisição da linguagem. Mas só orienta, diagnosticar não, mas orientar sim, né, Titi? Orientar, ir no especialista, vai no pediatra, conversar, já que a gente não pode falar qual é o especialista, vai no pediatra, conversa com ele. O pediatra vai saber orientar da melhor forma possível. Uma criança não tenha adquirir 4, 5 anos por conta de muito tempo de Ah, tá. É uma ótima pergunta, na verdade. Pode acontecer a creche. Eles deixam a criança ver televisão. Não sei se isso existe. Então, normalmente na creche, a gente tem uma rotina. Aí, por exemplo, chegou lá às 7h, tem horário de comer, horário de dormir, ou tem horário para tudo. Normalmente, lá vai ser o último lugar. Televisão pode ter um dia específico para ver a televisão, mas é o último lugar que eles vão ficar no celular de fato. Mas é uma aspas, tá? Por quê que eu falo que é uma aspas? Vamos supor que é uma escola que todo mundo tem condições financeiras e lá eles permitem toda sexta-feira levar o celular. Entendi. Pode acontecer. Por quê? Eu não posso pedir isso numa escola da prefeitura, porque nem toda criança vai ter as condições de ter, e aí a gente vai excluir naquela brincadeira de fato. Só que o autismo, ele pode ser percebido. Quando você nasce, a criança ela nasce, não é que ela não nasce autista, mas não se tem diagnóstico na gestação. Você só começa a perceber ali com 1 ano e pouco. Só que o primeiro diagnóstico, ele pode ser feito com 18 meses. E o segundo com 24 meses, caso você imagine alguma coisa. Por exemplo, 24 meses, 2 anos, a criança de 2 anos que não falou nada. Nada, nada, nada. É uma das características do autismo. Uma criança que não aponta, não olha nos olhos quando está conversando. Então, tem algumas características da criança autista, né? Quando ele vai brincar, ele fica horas naquela mesma coisa, não tem um enjoar, tá ali até ele resolver aquilo aí. Depois que ele resolve, ele não quer mais, mas ele fica até ele resolver o que ele está fazendo. Assim, tem vários pontos, não pode andar na ponta do pé. Não tem uma questão só para você avaliar que uma criança é autista. Só que eu, dentro da escola, posso ver a criança andando na ponta do pé, 2 anos não fala, ela não me olha nos olhos, posso ver tudo aquilo, imaginar que mas eu não posso falar nada. Isso eu posso falar para o meu bebê assim, recomendo levar no especialista, né, que lá ele vai poder te orientar. Por quê? Eu tive uma aluna que falou bem assim, meu filho, 3 anos e um pouquinho, ele não falava direito. E aí, quando ele tentava se expressar, ele não conseguia falar, ele ficava muito nervoso, que também é uma das características da criança autista, e aí ele ficava nervoso, ele mordia, ele batia, ele quebrava, ele tinha aquela situação um pouco agressiva, na verdade, né? E aí as pessoas na escola começaram a observar essas coisas e falou bem assim para ela, esqueci o nome dela, vou colocar Maria, seu filho é autista. Beleza, aí Maria foi, levou no médico. O filho dela não era autista que nada. Sabe qual era o problema dele? Fala. Ele tinha uma dificuldade na voz, na fala dele, e na hora que ele ia se expressar, ele não... Exemplo, quero o copo. Ele não conseguia falar que era o copo. E aí não saía nada. Aí que ele ficava, eu entendo, nervoso, ele quebrava tudo. Ele ficava estressado com aquela situação toda. Eu quero o copo. Ele não consegue falar, eu quero o copo. Aí saía nada com nada. Aí ele ficava estressado, quebrava e ficava muito nervoso. O problema dele era só na fala. Só que aí a escola falou um laudo que não pode dar e ele não era. Com certeza, como mãe, né, você tem um diagnóstico de uma escola que não condiz com a verdade. Por isso que eu falo para vocês, gente. Você pode ter todos os sinais, todos. Mas eu posso só falar bem assim. Não diagnostica, né? Orienta. Não. Vai no especialista, no pediatra, o pediatra vai saber. Eu nem preciso falar no psicólogo, no neuropsiquiatra, nada disso. Eu posso falar no pediatra. O pediatra, ele sabe orientar. Porque a escola vai fazer o quê? Tudo que a criança faz na sala de aula, ela anota. O professor vai entregar aquele histórico, tudo aquilo ali, e a família vai levar no pediatra, o pediatra vai ler, vai conversar com a mãe, e ele vai encaminhar para o médico especialista. Então, assim, um médico especialista que pode falar isso. Eu não tenho formação, infelizmente, por mais que eu tenha, mas também não posso falar nada. Sim, Leiliane.
A prima minha estava conversando sobre autismo, estávamos conversando sobre autismo outro dia, e daí ela falou que não sabia, eu também não sei, não sabia até então, e na verdade não sei se procede, mas essa dúvida sobre o autismo. Ele é congênito, tipo assim, você pode nascer com autismo, mas você pode viver a vida inteira sem ser autista e adquirir o autismo depois de... Porque falaram assim que tem vários tipos de autismo. Sim. Seria o que você nasce com ele, que você adquire depois de adulto? Na verdade, Eu tô com autismo, eu peguei autismo. Não, 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 você não. pega. Não é igual Se torna autista. Não, vamos lá. A pessoa não pegar, se tornar. Sim, sim. Na verdade, vem parte também da sua pergunta. Não tem como você se tornar autista. Você nasce autista. Só que, antigamente, a gente não dava diagnóstico. E isso que acontecia antes. Você via algumas coisas e você falava assim, aquela criança ali, ela não tem respeito. E você falava qualquer coisa, ela é doida. E você não ia num médico especialista. Então, esse é o problema do passado. Agora, o autismo, ele pode, sim, ser hereditário? Sim. Pode, por exemplo, por causa de alguma situação na hora de complicações no parto? Ou congênito ou hereditário. Pode. Agora, adquirido, não. Não é igual, por exemplo, você... Não, se ele é hereditário, ele é adquirido dos pais. Não, essa forma essa forma de adquirir, né? Não adquirir depois de adulto, como peguei, não. Vou dar um exemplo. Ou me tornei. Sim, vou dar exemplo. Tipo assim, você foi uma vida inteira, só que você não sabia. Aí você descobriu que era na fase adulta. Isso procede. Já era desde pequeno. Entendi. Só não foi diagnosticado. Perfeito. Vou dar um exemplo de uma diferença de deficiência intelectual. Eu tenho um tio meu que ele estava andando na rua e estava tendo um conflito entre policiais e bandidos, ele tomou um tiro na cabeça. Beleza. Ele não morreu. Porém, ele ficou com uma deficiência intelectual. Por conta da bala alojada na cabeça dele. Ele teve uma limitação, né? Isso. Podemos considerar que depois da bala ele virou autista? Não. Ele tem outro tipo de deficiência intelectual. Pode acontecer. Que é uma situação, por exemplo, um acidente, né? Você pode ser asfixiado, você pode ficar com uma deficiência intelectual. Agora, o autismo tem vários graus, vários níveis, sim, porém, você não pode adquirir porque sofreu um acidente ou por conta de qualquer uma outra coisa, né? Você já é assim. Só que o que eu falo não é que nós temos mais também crianças autistas, né? O problema hoje é que a gente está criando cada vez uma sociedade separadinha, sabe? As crianças ficam no universo dela, cada um no seu universo. Eu não considero claro que temos autistas, muitos autistas, mas eu não considero só isso. Eu acho que é uma deficiência também na sociedade. E em decorrência de que o autismo, Titi? Sabe dizer uma causa? É questão intelectual do cérebro mesmo, da cabeça. Sim, mas como que isso não é detectado no ultrassom, numa morfológica? Porque só quando desenvolve. Se é em a questão do cérebro. Só quando desenvolve. Só quando ele começa a crescer. É igual o retardo. Retardo, você nasce com retardo. Nasce. Porém, você só percebe quando você começa a se desenvolver. Mas o retardo, ele é detectado pela translucência, né? Então, tudo deu um diferente. É igual, por exemplo, síndrome de Down. Percebe? Mas o Down, por exemplo, tem algumas coisas que são padrões. O rosto, os olhos, a boca, a orelha, as deficiências, na verdade, por exemplo, o intestino, acho que tem uma costela a menos, então, são duas costelas, assim, tem uma costela, só tem uma costela, engasguei. Então, assim, tem umas situações que... Você acredita que a minha filha passou por síndrome de Down e não foi detectado nada na formação? Então, todas essas questões, por exemplo, o médico já pode detectar. Igual, vamos supor, se a criança é autista em decorrência de algo errado na formação do cérebrozinho lá, né, na formação, eu acho que
uma morfológica que detecta tudo por dentro e por fora. Como assim que não consegue, né? Estranho. Na verdade, essa questão do autismo, não, até então, né? Não é Não. detectado, não. Não, na ultrassom não detecta, só quando nasce. O autismo só Você quando vai nasce. ver personalidade, né? Você vai ver o desenvolver, igual você bem observou. E, na verdade, nós temos vários tipos de autismo. Tem síndrome de Asperger, tem o autismo infantil. É tanta tem coisa, né? Nossa, que linda! Que linda. A nossa colega aqui, a Fabrícia, você vê agora, Fabrícia falou bem assim, a filha dela tem síndrome de Down e não foi detectado na ultrassom que a filha dela tinha síndrome de Down. Olha, na translucência do cal não foi. Nada, nem uma ultrassom 4D, nada, não apareceu nada. Eu fico com uma interrogação por que não foi identificado, né? E pergunta para ela se a translucência no cal que ela fez na época foi no tempo certo, porque às vezes excede o tempo e aí não detecta. Ela falou que Foi na semana certinha. Eu fiquei meia hora no consultório. Foi. Só falou assim, sua filha tá com golfe bom. Isso é proveniente de síndrome de Down. Eu falei, mas ela tem? Ela falou assim, não, sua filha não tem síndrome de Down. Ela falou desse jeito. Aí, quando ela falou síndrome de Down, eu fiquei preocupada. Eu vou no médico. Falei, doutor, eu quero tudo quanto é tipo de exame agora. Fiz tudo, o eco fetal. A médica falou assim, parece ter um problema cardiológico, mas sua filha não tem síndrome de Down. Todo mundo falava que não tinha. Quando nasceu, A médica. o médico vai falar, a enfermeira do hospital, meu médico viu minha filha na hora e ficou quieto, né? Ele falou assim, eu acho que eu errei, né? Aí, a primeira coisa que eu falei, minha filha vai morrer? Aí ele veio assim, aí o médico já não tinha falado nada, né? Ele falou que é muito comum. O que ele falou que ela tinha que levou você a questionar se era síndrome de Down? Porque apareceu o golfe ball na translucência, né? Que é uma bolinha que dá no coraçãozinho, é igual uma bolinha de golfe, que dá no meio da comunicação, né? Como que chama? Hope Down? Golfe ball. É como se fosse bolinha de golfe, né? Se fala golfe ball. É pequenininho. Ball. Aí ele falou que isso era muito comum acontecer em todos os bebês. Eu falei assim, por que da minha cunhada não apareceu então? Aí ele falou, não, mas sua filha não tem síndrome de Down. Fiz tudo quanto eu tinha que exame, não deu nada. Entendi. Aí só foi quando a minha filha nasceu, meu marido percebeu, eu não percebi. Eu queria ficar com ela. Aí veio depois um monte de médico no quarto entrando, falando que ela estava com síndrome de Down, que nasceu, e que provavelmente problema cardíaco. Minha filha, no mundo, ele desaposta. Eu não queria nem isso. O problema não era síndrome, era o problema cardíaco. Aí eu falei, ela vai morrer? Ele falou assim, não. Aí meu mundo ele desabou. Ela operou há 2 meses atrás o coração. Vai ter que fazer outra cirurgia, que está com problema raro no coração ainda. Mas ela está muito bem. Ela come, engatinha, senta, desenvolve, corre para lá para cá dentro de casa. Então, assim, no início é como se ele tivesse falado assim, meia verdade, né? Porque ele não queria, acho que ele sabia, não queria falar, né? Deu uma porrada na hora, né? Na verdade, eu acho que até, por exemplo, para você que é mãe, você não consegue se preparar. Para a família, você não consegue se preparar para receber uma criança. Eu tinha me preparado na gestação. Sim. Eu descobri na hora, eu tive que me mudar com ela, ficou não tinha depois que ela nasceu, né? Por conta de respiração. Sim. Respirar direito. E aí ela ficou não tinha. Aí eu tive que mudar de Serra 7 para parte prática, porque eu não tinha condição de fazer fisioterapia todo dia, era cardiologista, era médico. Então, assim, a nossa vida, eu parei de trabalhar, e ela toma 4, 5 medicamentos por dia. Eu não posso deixar ela com ninguém. Estou fazendo isso exatamente para poder cuidar melhor dela, né? Sim. Então, assim, o nosso mundo vira de uma forma impressionante. E ela vai no clima da Down, ela se socializa com todo mundo, ela brinca, ela está falando agora com o papai, com a avó, ela está começando a dar aquelas palavrinhas. E aquele negócio que você falou, é tudo no tempo deles. É igual, Ruth, tem uma doença que o povo fala assim, que todo ser humano tem, porém não desenvolve. Qual que é? O povo fala assim, eu não sei se é o vírus da AIDS que o povo fala assim. Mas eu acho não, todo mundo tem. É o qual? É o câncer. É o câncer, sim. É o câncer. Todo mundo fala assim, todo mundo tem aquele negocinho ali,
Mas tem gente que desenvolve o câncer por causa daquilo ali e tem gente que não desenvolve. Herpes é Ele assim. falou que a neném tinha um negocinho lá, porém não tinha síndrome de Down. Ele foi muito pouco profissional. Acho que no fundo ele sabia, né, amiga? E talvez ele não quis, Acho que sei ele lá, te alarmar, não sei. Mas, querendo ou não, né? Tem pais que rejeitam. Só que. Porque eu acho também, Titi, que a síndrome de Down tem crianças que têm muitas características, igual você bem observou, mas você já observou que tem outras que não tem tantas? são severas, a minha. Tem, mas num grau mais leve. Tem criança que você olha, você não fala que tem síndrome de Down, não, e tem. Aquelas marcas que geralmente o Down tem, aquela expressão, aquele olharzinho com o olhinho puxado assim para cima e tal, aquelas características que a gente conhece, tem uns que não tem elas tão afloradas. Sim, mas na verdade, todas as deficiências nós temos leve, moderado e severo. Todas. Às vezes a gente acredita. Leve. Às vezes a gente acredita que, por exemplo, é síndrome de Down, porque no passado também falava isso, você acreditava que todo mundo não tem grau, é só. Todo mundo. Exatamente. Então, por exemplo, autista, leve, moderado e severo. Todas as deficiências têm isso, tá, gente? Só que pode ter, se eu tiver, voltando para um bebezinho, se eu tiver com a criança de até 2 anos, 2 anos, não falou nada, especialista, não falar nada. Ah, falou umas palavrinhas. Ok. Não falou nada, é ligar uma lâmpadazinha e influenciar a família a levar num pediatra, né? Por que eu falo isso? Influenciar. Tem famílias, ok, o caso de Fabrícia, ela aceita super bem a filha dela, ela ama a filha dela, só que tem mães que podem não aceitar o filho, ele pode ter o que for e a família não vai aceitar, pode ser uma coisa simples. Sim, sim. Então, assim, tem famílias e famílias, você pode orientar e a família não aceitar. Então, cabe a gente fazer alguma coisa? Felizmente, a gente vai tratar da melhor forma possível, a gente vai desenvolver a criança, só que atrapalha até o nosso próprio desenvolver dentro de sala de aula. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar assim de mãos atadas, né? E para finalizar a questão da linguagem, e aí eu vou dar na cara de cada uma de vocês que fizerem isso, mais de gente que tem nenenzinha, se fizer, é o seguinte, quando eu estou falando com o bebê, eu tenho que falar com as palavras o quê? Mais corretas possíveis. Então, se, por exemplo, eu estou falando de copo, é copo, celular, celular, tudo é com o nome correto. Controle, chupeta. Gente, as pessoas querem ficar inventando nome. Exemplo, tá? Copo, eu chamo ele de Dandan. Ah, me dá Dandan. O que vai acontecer? Na cabeça daquela criança, ela vai acreditar Pepeta! Nossa, eu nunca gostei disso, velho. Nunca gostei. Se você inventa os nomes, não sabe. Pepeca, pingolim. Não, gente, não pênis, vagina. Nomes, tá, gente? Você atrapalha no desenvolver dela no futuro, porque ela tá aprendendo as palavras. Se você ensinar uma palavra errada, ela vai fazer o quê? Aprender, vai falar, ué. Vai chamar ela para falar o apelido dela, vai te falar um nome. Não, porque ela não vai saber, exatamente. Agora que vão combinar também, vão deixar ser criança um pouquinho, né? Igual quando a minha filha viu uma borboleta pela primeira vez na vida dela, que ela falou assim, mamãe, o que é, menina? Achei até que tinha acontecido alguma coisa. Ela, mamãe, uma boleleta. Eu falei, oi, filha. Ela é uma boleleta. Eu falei, uma boleleta, filha. E ela apontou. Aí eu, filha, uma borboleta. Sim. Falei, legal. Falei, muito bonitinha, filha, né? A borboleta. Ela é, mamãe, boleleta linda. Eu falei, borboleta maravilhosa, né, filha? Verdade. Aí, por fim, ela foi. Mas eu achei tão bonitinha ela falar boleleta. Gente, a criança falar errado tá lindo. Eu, Ruth, não vejo problema algum nisso. Ela tá falando errado. É o tempo Não dela. é incentivar, né? Você não vai incentivar ela a continuar falando errado. Você vai fazer igual eu falei. Nossa, filha, é mesmo, que lindo, uma borboleta. Isso mesmo. Se você ficar tirando essa leleleta, aí ela ia falar o quê? Depois só assim. Não ia surgir borboleta mais, gente. Sim, ela ia achar que era uma boleleta e... Muito. Gente,
Isso daí, eu sei que tem famílias e famílias. Sabe que na escola a gente vai ter que fazer? Lutar, tá? Essa questão, num contexto geral, não tem jeito. A gente pode fazer o melhor da gente, mas muitas famílias acham lindo e ficam reproduzindo o errado. Ruim, É igual é igual você falou, né, Ruth? Uma coisa é o desenvolver da criança. Ela vai falar do jeitinho dela, você vai estar ali para orientar e para ensinar. Minha filha tem um português inigualável. E desde pequenininha, tá? Desde 1 aninho e 3 meses que ela começou a falar. É um português sério mesmo, inigualável. Igual, centopeia, centopempa. Gente, é bonitinho demais, mas é igual você falou. Uma coisa é você ensinar a falar errado, igual pepeta, dedê, não sei o quê. Não, gente, chupeta, mamadeira, tal. E outra coisa é você interferir no desenvolver da criança, né? Ela vai estar falando do jeitinho dela e você vai estar inserindo o correto, porque você está ali como orientadora, né? Perfeito, perfeito. Preceptora, né? Perfeito. Para finalizar, eu vou falar agora um outro tópico que vocês podem ficar com interrogação e se perguntar, né? Nós temos também, na questão da linguagem, vou dar um exemplo aqui com o meu copo. Copo, copinho e copão. Ruth, tá errado? No meu ver, não, porque o nosso português, ele tem essa linguagem. Então, copinho seria um copo pequenininho, copo seria um normal, copão. Só que eu falo o seguinte, aumentativo. É mais difícil você ensinar, copo é muito mais fácil que um copinho, na questão da fala. Exatamente. Muito mais curto, né? Muito mais associável, né? Muito mais simples. Então, assim, associável. Ensinar o correto, mas copo e copinho, copão, ambos estão corretos. Então, se você pegar e usar o diminutivo ou o aumentativo, no nosso português não está errado. Agora, para a mente daquela criança, ela pode ter muito mais dificuldade se você tivesse ensinado a palavra normal, tá? Copo. Curto e objetivo. É bem mais simples, gente. Aí, finalizamos esse conteúdo, a gente entra no próximo, que é a formação de profissionais de creche. E aí, era até um tópico que eu acho que Renata estava me perguntando semana passada, ou era Renata, ou era... Não, Leiliane não era, que ela não estava participando muito bem da aula. Eu acho que era Renata. Uma que está do lado de cá. No dia que eu estava sem carga, Ti? Esse dia mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente fala da formação de um profissional de creche, gente, o auxiliar de creche e o berçarista, eu já vou inserir. Vocês são educadoras. Lembrando disso, tá, gente? Educador é o ato de passar ensinar, uma educação. Então, quando você está ensinando algo para aquela criança, você está educando. Então, é sempre importante lembrar que vocês também fazem um papel de educador. Às vezes a gente só leva esse papel de educador para o professor está educando. Não, gente, a partir do momento que você não pode ser a coisa mais simples do mundo. A criança pegar um papel, pegar um papel e rasgar, eu estou ensinando. Amassar um papelzinho com a pontinha do dedo é besta? Não é, se tiver objetivo. O negócio é, dentro de sala de aula, eu tenho que ter objetivo no meu ensinar. Eu não vou falar bem assim, vou amassar o papel para tacar na Fabrícia. Não é isso. Agora, se ela corta o papel para amassar, para a gente trabalhar a pontinha do dedo, a gente está trabalhando a motricidade fina. Tem um objetivo no meu conteúdo e eu estou educando. Então, é muito importante a gente lembrar que nós somos educadores, nós temos uma proposta importantíssima na educação infantil. Um professor não existe sem o auxiliar de creche. Que rude. Gente, imagina, eu estou na sala de aula aqui. Nós temos 15 alunos e eles têm 3 anos. 2 e pouquinho, 3 anos. Fácil para uma pessoa dar conta? Não dá. O professor pode estar aqui na sala de aula se descabelar, ele nunca vai dar conta. Agora, eu tenho 15 alunos, eu tenho 2 auxiliares e o professor. Gente, sabe o que vai acontecer? Lindamente, a comunhão entre o professor e o auxiliar vai estar ali, vai estar observando se aconteceu algum acidente, se aconteceu alguma coisa, se precisar ir no banheiro, tudo vai estar em comunhão junto com o professor. Não se enganem que, tá? Porque eu falando assim, parece tipo, lindo. Gente, é mercado de trabalho. Então, você vai lidar de todo tipo de profissional. Como qualquer trabalho, você pode ter na sua sala de aula um professor top, que fala bem assim, caramba, é muito bom trabalhar com Fabrícia. Nossa, maravilhoso trabalhar com ela.
eu vejo uma coisa, eu vi aquele aluno mordendo o outro. Eu já informei para ela já passou lá para a secretaria, ou secretária não, pedagogo. E eu falei assim, Fabrício, eu acabei de ver o João mordendo. O Fabrício falou assim, vai lá na pedagoga que eu tomo conta aqui para poder anotar a ocorrência, porque tem que informar a família. Olha que cumplicidade linda. Mas você pode ter uma pessoa para informar a Fabrício nem ligar. O que aconteceu. Então, assim... Exatamente. Vou dar um exemplo, tá? Gente, pode não ter acontecido desta forma, mas eu vou citar da forma que eu imagino, tá? Há esses dias atrás, tem vários pontos de vista, né? Foi esquecido uma criança na escola, de 2 anos. Você não viu, não? Eu vi no jornal. Como é que você não viu isso? Não sei. Não vejo televisão, não. É por isso, não vê mesmo. Raramente eu assisto televisão no favor. Olha, uma criança de 2 anos. Eu vi. Escola. E aí, eu vou colocar uma literalmente dormindo no berço, né, Titi? Literalmente. Não, cadê? Vamos lá. Vamos supor uma situação hipotética, né? Primeiro ponto. Chegou lá, eu, como professora, estava tendo uma festa, né? Que é o que aconteceu. Aí eu falo bem assim, vou colocar o João no berço. Botei o João no berço, porque o João estava cansado de ter com o berço. Beleza, coloquei o João no berço. Aí, vou dar um exemplo, tá? Gente, o que aconteceu isso. Deu meu horário. Aí eu falo bem assim, Fabrícia, fica atenta que eu coloquei o João no berço. Fabrícia não deu ligância porque eu falei. Aí, Fabrícia foi embora, não deu ligância, não deu importância, e ele ficou. Não estou dizendo que, gente, aconteceu assim. Só estou dizendo, hipoteticamente, pode ter acontecido isso. Claro que falta coisa. O pedagogo não passou para verificar as salas. Tem vários pontos, vários pontos. Ou pode acontecer o contrário. Eu, a Fabrícia, auxiliar, falou para mim assim, Ruth, você vai sair hoje por último, né? Dá uma olhadinha, que eu deixei o João lá dormindo. E aí, eu, Ruth, nem liguei porque Fabrícia falou. Pode acontecer, gente. Por isso que eu falo, dentro de sala de aula, os profissionais que estão lá, os auxiliares e o professor, eles têm que ter uma cumplicidade muito grande. Só que, porque é uma responsabilidade nova, só que eu falo, nem sempre vai ser lindo, porque é um local de trabalho como qualquer outro. Tem pessoas que confundem local de trabalho. Tem pessoa que leva problema para a escola, não deve fazer, tá, gente? Já vou informando para vocês, como auxiliar de creche. Faz o quê, gente? Problema para a escola. Sim. Já vou informando para você como auxiliar de creche. Vocês têm uma responsabilidade muito grande. A criança é uma folha de papel em branco. Você está escrevendo na folha da vida dessa criança. Então, você está escrevendo. Sabe que você pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Quem você será? Aí eu chego na escola e falo assim, que saco, já estou vindo para a escola, e aí eu estou nervosa com o meu trabalho, e já desconto nas crianças, as crianças não entendem nada, mas elas estão lá, está sendo descontada. Teve uma aluna minha que me contou que tem uma criança autista em sala, até mudou esse aluno de sala. E aí uma auxiliar viu a professora no banheiro batendo no menino. E aí ela falou, Ruth, eu não sabia o que fazer. Gente, por quê? Exatamente. Denunciar na hora. Só que, vou dizer uma coisa para vocês, porque ela falou que não sabia o que fazer. Viram? Não, mas não pode ser assim. Você tem que pegar o que, por exemplo... Não, gente, você tem que pegar suas ferramentas. Você tem que pegar um celular e filmar. Você tem que ter provas contundentes com aquilo. Infelizmente, você tem que ter provas. Mas você tem que ter prova ainda. E, assim, gente, eu estou dizendo no mundo real da gente. Só porque a professora é cadeira. E elas não são cadeira. Cadeira, gente, é você... Ninguém tira a cadeira deles. Exatamente. São concursados. É concursado. Tem que ter uma coisa muito grave para poder tirar. Então, pra você tirar a cadeira. Com malícia. Eu vi, tô vendo. Você vai quietinho aqui, ó, já começa a botar um zoom, filmar, já começa a chamar outras pessoas para ver, para comprovar. Se munir, né? Perfeito. Então, assim, você tem que ser uma pessoa de atenção, porque tem profissionais, tem pessoas que vão para a escola que querem trabalhar, e tem pessoas que estão numa área que não se identifica. Porque a gente não entende porque a pessoa está lá, beleza, eu não entendo.
mas ela tá. Eu não entendo, mas ela Eu continua. também não entendo, porque não pode dizer nem que é pelo dinheiro, né? Porque pensa numa áreazinha que é um pouco desvalorizada, é da educação, né? Vamos combinar, não pode dizer que nem que é só pelo dinheiro, porque que dinheiro? Vamos lá, pergunta de. Pegando a questão do dinheiro, eu vou responder então a É pergunta igual a área da saúde. vou responder a pergunta de Pensa Fabrício. numa... Ruth, quantos que pode ganhar? Qual o valor que pode ganhar uma berçarista, por exemplo? Em média, 1.200 para cima, Aí. 1.200, trabalhando em um turno. Então, você pode trabalhar ou no período da tarde ou no período da manhã. À noite, noturno, né? Não existe aqui no Espírito Santo. Você pode trabalhar em 2 turnos? Pode, né? De manhã na escola e de tarde na outra? Exatamente, pode, igual o professor. Aí dá 2.400, vamos supor. Isso. Ou, por exemplo, né? Saiu no classificado, eu falo boca de velho, né? Que ninguém fala mais classificado, enfim. Na internet, postou a vaga de emprego, e lá na escola Menino Jesus está contratando auxiliar para trabalhar em período integral. Vou pagar, exemplo, R$ 1.800. Você citou a creche aqui perto de casa. Você vai, gente, se você achar, pô, legal, vou pegar uma experiência, não tô achando legal. Tudo depende, por exemplo, do que você pretende, na particular. Agora, na creche pública, vai sair o edital, portanto, eu já falei para vocês, mas tem aluna nova, vou falar de novo. Já quando sair em dezembro, não acho que não vai sair, por conta das eleições, tem um prazo aí. Creio que em janeiro saia. Já posso me inscrever? Deve. O curso não termina agora. Porém, gente, não chama agora também. Tem um tempo, por exemplo. Tem experiências. É que a pública sai o edital e a particular Classificado, né? Que não é classificado mais. Uhum. Informativo, né? Isso. Por exemplo, só a proposta, colocou a proposta na internet. Uma notificação. A pública nunca vai ser isso. Você, exemplo, a Vai prefeitura ser por meio de edital. a Prefeitura da Serra lançou a vaga de auxiliar de creche. Lá vai ter o salário, quantas horas trabalha, só não tem a escola, mas tem tudo escrito no edital, o que você vai fazer, onde você vai atuar, tudo certinho, no edital. Uhum. Então, a Prefeitura da Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, sempre lança o edital e você se inscreve. Eu só falo o seguinte, tem que ficar muito atento. Final do ano, mas na verdade eu creio que no final, só se mudou a lei, no final do ano, por conta de eleições, não podia. Então, deve ficar atento final do ano, início do ano, meio do ano. Porque é onde surgem mais as vagas, porque precisa, né? Meio do ano, algumas pessoas saíram, aí chamam, mas vão para ficar até o final do ano. Acontece esse fato aí. Então, assim, abriu o edital, segue, gente. Você tem internet, tem Instagram, Facebook, já segue as prefeituras. Segue a Prefeitura da Serra, Prefeitura de Vitória, Prefeitura de Vila Velha, já segue tudo. Por quê? Lançou o edital, sai no Instagram da Prefeitura. Você já viu? Já vai lá e se inscreve. Por mais que não seja, por exemplo, não está no tempo ainda, não terminei o curso. Pegar uma aspas, tá, gente? Eu posso, por exemplo, me chamou, eu posso pegar uma declaração para a questão da prefeitura? Não, tá? Para a prefeitura, somente com certificado em mãos, certificado de conclusão em mãos. Agora, para particular, combinado Pode. caro. Você pode falar bem assim, olha, eu posso trazer uma declaração que eu estou estudando no CECAP, é o particular diferente, a declaração que eu estou estudando no CECAP, lá, eu concluo o curso em tal data, e você conversa com a escola pode aceitar, ou pode não aceitar. E vai que cola, né? Eu tentaria, vai que cola mesmo. Na pública, eu falo para tentar, porque não chama todo mundo rápido. Demora para chamar. Se te chamar, lindo. Se chamar você e você não concluiu, ok, tenta de novo depois. Mas se você não chamou ainda e só chamar quando você concluir, aquilo. Beleza. É um risco que se corre, né? Você não vai perdendo nada. Verdade. Olha. Você não perde nada. Acaba dia 22 de junho. Nossa, gente.
Que tristeza, você vai ter. Porque que a gente faz festinha normalmente, né? Assim, Eu vou tristeza fazer na festa lá. dela. Uma pena. Fazer aniversário do Scott. Mas. Ah, mas você não faz na quinta-feira, você faz no sábado. Não, gente. É. Mas essa questão, no geral, tem diferença. Então, se você trabalhar um horário, normalmente R$ 1.200. Trabalhar 2 horários, varia o que está no edital ou a proposta que está, que é o integral, né? A proposta que está na escola particular. O integral, gente, você vai trabalhar 44 horas semanais, né? Que é 9 horas diária. 9 horas, Ruth, é porque 1 hora é horário de almoço. Então, você trabalha 8 horas diária, eu conto já 9. Então, você trabalha 9 horas no dia. Então, você pode entrar às 7 e sair às 4. Exemplo, né? Trabalhando o dia todo. Agora, tudo depende do que foi combinado. Você pode entrar às 8 e sair às 5, e aí por diante, né? 9 sai às 6, né? Mas você deve estar mais satisfeito. Eu também prefiro. E também não trabalha no sábado, né? Assim, é uma aspas. Não trabalha quando Sábado, precisa. domingo, nem feriado. Não. Na pública, na particular. Janeiro, se for, tem as férias, né? Janeiro e julho, a creche funciona normal, né? É um entre aspas. Na pública, não. Na particular, na pública A não pública fecha em Fecha. janeiro, aí Aham. os pais que se virem. Cada um com seus problemas. Só que sim, pode cuidar, não faz. Não, janeiro cada um, a prefeitura assim, Lute. Janeiro e dezembro. É as férias dos professores. Que é parcial, né? Agora eu entendi. Minha mãe ia ficar de férias, não vai não, porque ela é particular. Na particular, eles podem fazer colônia de férias. Eles fazem coisas diferenciadas. Na época das férias, eles fazem coisas diferenciadas em janeiro. Aí, portanto, por exemplo, auxiliar pode trabalhar normalmente, mas pode não ser aula, né? Igual é no cotidiano. Isso tem um grande porém, depende. Tem escola particular que pode viver a mesma rotina no ano todinho. Legal. Mas normalmente é colônia de férias. Janeiro e dezembro. Eu recomendo mais próximo da sua casa. Não sei, Dani, vou pegar a creche. É. Vou me associar. Aí, Sim. aí, nesse caso, os auxiliares vão e se lascam, né? Trabalhando em dezembro e janeiro, né? Na particular trabalho. É. Realmente a vantagem da prefeitura é essa. Na particular trabalha, sim, você vai tirar férias, gente, como qualquer outra pessoa. Então, exemplo, para você tirar férias, você precisa trabalhar 1 ano para você garantir as suas férias, para depois de 1 ano você ter direito às suas férias, né? E tem até 1 ano para você poder tirar suas férias aí. Mas isso é um grande porém depende. Igual, por exemplo, aqui no SECAP. Aqui no SECAP não teve em julho, beleza. Mas normalmente a gente tira férias em julho e em dezembro. Aí todo ano, né, como é particular, 15 dias em julho, 15 dias em dezembro. Janeiro funciona normal, dezembro normal até as férias, né? Então, assim, eu acho bem legal, porque tem férias em julho e tem férias em dezembro. Só que cada escola particular vai seguir o seu combinado ali com a escola. Exatamente. Outra questão do auxiliar de creche, que é bem, a gente, é uma função muito recente. Esse nome auxiliar de creche, ele nasceu agora, não é que ele nasceu agora, mas ele começa a ser mais falado de 2018 para cá. Então, como ele começa a ser falado de 2018 para cá, a gente não tem sindicato, não tem, por exemplo, quando não tem sindicato, gente, a gente pode reclamar do sindicato, mas ele é maravilhoso. Por quê? Ele tem um salário mínimo para se pagar para você. O auxiliar de creche tem um mínimo. O que eu falei é uma média. Porque não tem um padrão. Normalmente pago de 1.200 e pouco, 1.200 esqueci. É 1.200 e alguma coisinha. 1.500. Não, eu tô falando que se a creche quiser pagar R$1.000. Não, não pode, porque o salário mínimo é mais de 1.000. Mínimo é 1.200. Eu trabalho meio período. Tem que ser. De acordo com o salário mínimo. Entendi. Mas mesmo assim, ela decide o valor que ela vai. Tipo assim, essa escola paga 1.500, essa paga 1.300, essa paga 1.220. Então, assim, acho que é 1.220 o salário mínimo, se eu não me engano. Mas tudo depende, essa questão do salário é da escola, da prefeitura, vem no edital, tá bom? Não paga mais.
Mais ou menos. Não foge muito o padrão. Exatamente. Mas por que disso tudo? Porque não tem um sindicato, é uma profissão recente. Sabe o que o auxiliar de creche era antes? Auxiliar de serviços gerais. Era a mesma pessoa, era o auxiliar de serviços gerais. Limpava a escola, é verídico, limpava a escola, cuidava das crianças, dava banho nas crianças, fazia tudo, porteiro, comida. É uma profissão. Você vai ter tempo? Infelizmente. Você pode ter. De criança, eu cuido de casa, né? Igual lá em casa. Ou eu cuido da minha filha, eu cuido da casa. Você pode ter o coração maior, sim, você pode ter o coração maior possível, mas você não tem muitos braços, você não é um povo. Não tem Ô, como. Ruth, é impactante essa informação que você deu aí mesmo, hein? Chocada. É uma profissão Porque, muito recente. então quer dizer que os porteiros nas escolas, os auxiliares de serviços gerais e sucessivamente são recentes também. Ó, As merendeiras. Então, o que acontece? Porque saiu de um para o outro. Então, a escola tinha merendeira, né? Que tinha, mas tem merendeira, mas tinha pouca merendeira. Faltou alguém? Os serviços gerais vai lá. Ah, o porteiro faltou. Quem vai? Auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais faltou. Aí não tinha ninguém. Precisa de um auxiliar dentro de sala de aula. Quem vai? Auxiliar de serviços gerais. Gente, o auxiliar de serviços gerais, minha mãe já vivenciou muito isso, que ela trabalhava na escola e ela fazia de tudo um pouco na escola. Então, assim, é muito triste, tá? Porque, querendo ou não, mas não só ser escravo, é desvio de função. E, às vezes, porque a pessoa tem um cargo mais inferior do que uma outra pessoa, né? Ela fica assim, não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Gente, vou ser bem honesta para vocês, tá? Quando, por exemplo, for assinar a carteira de vocês, você tem que olhar, tá auxiliar de creche? Bobinho, tá antiga, auxiliar de serviços gerais. Mas é o que eu queria falar. Não, mas tá auxiliar de creche, na verdade, eu tenho uma tia, o que assinaram para ela? Como babá na escola. Mas por que assinaram como babá? Para não ter que pagar. Para reduzir o valor que o auxiliar ganha, né? Perfeito. Mas é igual merendeira. Merendeira, isso aí não existe, não. É cozinheira. Mas aí, para não pagar o piso que o cozinheiro ganha, aí inventaram merendeira fictícia para não pagar o valor competente ao cozinheiro. Que é profissão, né? Cozinheiro é profissão. Sim, sim. Na verdade, eles fazem isso de esperteza. Fiquem muito atentos, por exemplo, na hora do seu contrato de trabalho, aqui está empregador, né? Aí tem aqui a data de admissão, o cargo. Qual é o cargo? Meu cargo é auxiliar de creche. Tem que vir, por exemplo, os auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de creche, né? Tem que vir esse número aqui, ó, que chama CBO, Classificação Brasileira Ocupacional. Tem que ter esse númerozinho. Pode não ser 100% esse número. Como que chama, o Ruth? Ou, por exemplo, esse daqui, ó, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. CBO, Conselho Brasileiro, Classificação Brasileira Ocupacional. O CBO, ele vai bem aqui, ó. Aonde está escrito cargo, tem aqui na fotinha. Eu até abri a carteirinha para vocês verem. Tem aqui CBO. E tem que ter essa numeração. Então, a pessoa colocou lá, auxiliar de creche, aí você colocou uma numeração. Procura, gente. Sabe o que tem que ser, que eu sempre falo? Crítico. Assinou certinho. Quando você vai fazer o seu exame admissional, tá o quê? Auxiliar de creche, o que está escrito lá? Por quê? Se você aceita que a pessoa vai e assina a sua carteira, por quê? Igual a minha tia. Aqui, ó. Assinou a carteira dela como babá. Aqui, igual isso daqui, ó. Babá. Colocou lá o CBO de babá. Aí o que acontece? Ela recebe menos, não tem a mesma jornada de trabalho, pode trabalhar mais. E aí... Como que eu vou saber se aquele número que está ali referente àquele CBO é de babá ou se é de auxiliar de creche? Procura no Google, joga o número no Google e coloca o número e CBO. Entendi. É igual o CID que você pesquisa lá na internet, né? Sim, tem esse site aqui, ó. Sim, tem um site aqui chamado CBO. CBO. Aqui, ó.
Tem o site do governo, ó. Cadê? E Esse a site gente tem que conferir a numeração, porque ainda que esteja o CBO lá e um número, pode ser que aquele número seja referente a babá e não ao auxiliar de creche, né? gente, exatamente. Então, assim, tem aqui o site do governo, CBO, Ministério do Trabalho, Classificação Brasileira de Ocupações, eu falei para vocês, né? Mas você pode colocar o número, pegar ele aqui, ó, igual esse daqui, ó, 31, 11, 10. Aí eu coloco só o número. Auxiliar de creche. Aí, ó aqui, ó, já veio, ó, auxiliar de desenvolvimento infantil. É a mesma coisa? Tá certo. Agora, se viesse outra coisa, opa, tem alguma coisa errada. Ó, ensina, cuida, orienta, usa a faixa etária de 0 a 6 anos, tá certinho, gente. Se você colocar o número e colocar auxiliar de creche, vai surgir. Agora, você colocou e não apareceu nada com nada, opa, né? É estranho. Você tem que estar sempre atento. Gente, por ser uma profissão recente, tem muita gente que se aproveita da sua ignorância, do conhecer. Porque você não sabe, não é que você está errado. Você não sabe, ninguém fala isso para você. Quem fica falando de CBO? Eu fiquei sabendo quando eu trabalhei na contabilidade. Ninguém fica contando isso para você. E por ser uma profissão nova, muita gente quer dar aquele jeitinho brasileiro para não pagar os direitos da pessoa. Perfeito. Então, assim, surgiu em 2018 mais para essa profissão e nós temos que exigir melhorias ainda mais, tá? Porque se o auxiliar de creche tá tendo desvio de função, você está trabalhando na escola, aí hoje vou ver assim, Ruth, não, vou dar um exemplo, tá, gente? Melhorar. Vai lá lavar os banheiros lá hoje para mim, que o auxiliar de serviços gerais faltou. Perfeito, não posso ir. Não, gente, infelizmente, tá? Eu vou falar bem assim, não é minha função. Você tem que ser, é chato a gente falar isso? Tá? Só que a partir do momento que você aceita a primeira vez, Esse mundo e desce longe. perfeito. Nossa, pela minha prima, passou agora. E todo dia que eu chegava lá na loja, ela me fazia limpar tudo. Sim. Só eu limpando e todo mundo lá sentadinho. Fui limpar. Ela falou assim: limpa aquele lustre ali. Fui limpar o lustre. Quebrou. Só de encostar nele, que tava Quebrou. quente. Eu Sim, nunca limpei lustre na minha vida. Sim. Quebrou. Aí, Pai te amou, hein? a gente discutiu. O que aconteceu? Ela me demitiu. E na hora de ir lá para o Queria cobrar o lustre. R$400. Uma lâmpada dele. Sim, Eu sim. quebrava o resto na cabeça dela. Eu virei para ela e falei assim: querida, o que está na minha carteira? Você é escritório? Sim, eu sou faxineira, não. Então você não vai descontar do meu salário. Porque você tem 2 faxineiras na sua casa, você devia ter deslocado uma de lá. Eu nunca limpei nada na minha vida de escritório. Eu não fui contratada para ser faxineira. Fui contratada para ser auxiliar de escritório. Você pode abrir um processo. Aí, não. Aí Respondeu à altura. eu virei para ela assim: você não pode descontar. É sua. Aí ela devolveu, ela mandou lá na minha casa. Não, Fabrício, recebe isso aqui. Eu falei: não, vou receber nada. A carteira que você vai me dar o meu dinheiro todinho, senão eu vou te processar. Ela foi na minha casa para eu assinar antes de um contador. Sim, sim. Passar a perna. Passar a perna. Eu falei: não, eu quero meu dinheiro todinho, querido. Mas, na verdade... Porque ela estava querendo matar. Sim, mas isso no trabalho acontece muito. Por isso que eu falo para vocês estarem sempre atentos. Na prefeitura é mais difícil acontecer, tá, gente? Porque querendo ou não, na prefeitura você fala, não é minha função, você não vai, ok, a prefeitura não vai te mandar embora. Porque... Mas na particular isso pode acontecer. Então, seja, por exemplo, a sua função, seja admirador dessa função. Eu sou auxiliar de creche, eu adoro o que eu faço. E eu não vou desviar minha função para outra coisa, gente. A minha função auxiliar de creche, qual é? Auxiliar o professor dentro de sala de aula. Somente. Se, por exemplo... Então, somente. Se, por exemplo, a empresa limpar uma criança dentro de sala de aula, ok, auxiliar de creche pode fazer. Mas eu vou dar um exemplo, gente, que não é desvio de função. Estou aqui. Aí aconteceu o copo, uma criança esbarrou, derrubou a água. Isso pode, tanto o professor quanto o auxiliar, secar rapidinho para não acontecer um acidente com as crianças que estão naquele ambiente. Isso, ok, é uma situação
Atípica, até você chamar uma pessoa para vir aqui e secar a água que derramou, é uma coisa. Agora, não, chega mais cedo aí, ô Fabrício, precisa limpar a sala. Não, aí já não cabe a situação, tá, gente? Não compete, né? Não compete. Então, assim, a gente tem que entender que o auxiliar de creche, ele vai trabalhar junto com o professor. Ele é o segundo olho do professor. Eu sempre falo isso, o professor tem um olho, ele é o segundo. Porque o que o professor não vê, o auxiliar vê. O que, por exemplo, o professor às vezes não pode fazer, o auxiliar vai fazer. Abre uma aspas, tá? O professor que vai passar os conteúdos, igual a gente sempre fala, quais conteúdos a gente vai abordar? O professor que vai trazer, o professor que tem Eu lembro, cadeiras. eu lembro quando eu estudava, Ruth, que tinha, tipo assim, na maioria das vezes tinha o professor, que na minha época era chamado, não sei se as meninas lembram aí que regula idade comigo, que o pessoal falava, o professor é como é que fala? Ai, deu um branco aqui agora. Era o professor mesmo e o auxiliar, que era o eventual. Sim. Era tipo assim, tipo uma atriz, né? Que era o professor mesmo, que era o educador, e o auxiliar era conhecido como Coadjuvante. como eventual, tipo, é o eventual. De atriz, né? É. Mas essa questão. Eu não entendo por que eventual, porque, tipo assim, ele estava na sala sempre, né? Sim. Eventual é quando ele tá uma vez ou outra, mas não é tinha o permanente, né? Que era o professor mesmo, o primeiro professor, Sim. e o eventual, que era o auxiliar. Ó, pegando aqui o professor em sala de aula. Professor, ele tem programa. Eu lembrei, desculpa, efetivo e eventual. Sim. O professor, na verdade, tem programar atividades, as brincadeiras, jogos, o desenvolver do aluno, né? leitura, toda essa parte educativa cabe ao professor. O professor que tem que anotar todo o desenvolver de cada uma das crianças, não cabe ao auxiliar. O auxiliar vai auxiliar o professor dentro de sala de aula. Então, ele está só auxiliando aquele ambiente. Então, se o professor passar uma atividade, pode ser que ele auxilie naquela atividade, mas o foco dele, do auxiliar, é com as crianças. Já, por exemplo, quando a gente fala de auxiliar de creche, a gente vai entrar com crianças de 3 anos para cima. O berçarista, ele vai ficar com crianças de 0 até 2 anos. E aí... Como é que é? 0 a 2 e... Berçarista de 0 a 2, auxiliar de 3 a 6. Aí, na transição, por exemplo, né, 2 anos e um pouquinho, pode já ficar com auxiliar, né? 2 anos e um pouquinho, né? Já vai ficando com auxiliar para adaptar. Mas a gente pode falar de 0 a 2, berçarista, do berçário. De 3 a 6, auxiliar de creche. O berçarista vai lidar com situações mais específicas, porque ele vai lidar mais com o corpo. O bebê é 100% dependente do berçarista. 100%. Agora, o auxiliar de creche, aquela criança, se foi desenvolvida, né, no berçário, por exemplo, o auxiliar de creche vai mais auxiliar, igual desfraude, feito no berçário. Comer sozinha, foi feito no berçário. Botar roupa, foi feito no berçário. Isso, gente, por isso que eu falo que é uma aspa. Se foi feito um bom trabalho no berçário, agora com o auxiliar, ele vai só desenvolver. Agora, se não foi feito, o auxiliar de creche vai ter que fazer esse papel. O berçarista, ele, tipo assim, ele dá o banho, sim, ele dá o almoço, faz janta, sim, e entrega para os pais, né? Sim, Isso aí sim. é a função dele. Perfeito, né? Perfeito. Uma coisa que não pode acontecer na escola, você falando desses banhos, essas coisas, é medicar. Então, nem o auxiliar, nem o berçarista, nem o professor, nem ninguém na escola pode medicar uma criança, tá, gente? Não pode. Infelizmente, se as escolas tivessem, exemplo, Ai, meu Deus, me sungou o nome agora. Como que é o nome? Enfermeiro, sumiu o nome. Se nas escolas tivesse Dá uns brancão, né? Hã? Dá uns brancão. Me deu um branco. Se na escola tivesse enfermeiro, poderia. Tem escolas particulares, caríssimas, né, que já colocaram os enfermeiros na escola. E o que eu acho, gente, ideal. Imagina você estar numa escola de educação infantil, você tem um enfermeiro, aconteceu qualquer coisa, o enfermeiro já está ali de prontidão para poder auxiliar, para poder ajudar, né? Seria o ideal. Mas é uma questão com o passar dos anos.
Quem você pode ter em sala de aula com você? Que foi a pergunta de Renata que eu não esqueci, que agora eu vou responder. Em sala de aula, gente, você pode ter professor, regente, está aqui, o auxiliar. Beleza, eu posso ter também, se eu tiver uma criança com algum tipo de deficiência intelectual, um estagiário, que vai ficar somente com aquela criança. O auxiliar vai auxiliar toda a turma e o estagiário vai ficar com aquela criança. CUT, pode pegar um auxiliar e colocar ele só com aquela criança, deficiência intelectual? No meu ver, não, tá? Mudaram e colocaram a função agora de cuidador, né? Que estava colocando cuidador de educação especial. Só mudou o nome. Por quê? Para, por exemplo, uma criança que tenha deficiência intelectual, porém, ela precisa de um cuidador. Exemplo, ela faz tudo na roupa. Ou ela tem bolsa de colostomia. Então, assim, são situações diferentes aonde não é um auxiliar e nem é um estagiário. É uma situação que precisa de um cuidador. Só que o cuidador ele pode trabalhar tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental ou médio, ou cuidador. Mas, se você tiver um caso muito específico dentro de sala, não é auxiliar. Eu tenho uma criança que ela usa bolsa de colostomia. Eu fiz aula de primeiros socorros, vocês vão fazer. Posso fazer a troca da bolsa? Não, pelo amor de Deus, se pegar alguma bactéria, a responsabilidade vai ser sua. Agora, não pode. O cuidador pode fazer isso? Pode. Quem mais eu posso ter? Eu posso sim ter um professor de educação especial, tradutor, intérprete, Libras. Se eu tiver uma criança surda em sala de aula, como que eu me comunico com ela? Já falei de 4 pessoas diferentes. Para a pessoa surda, vai ter, eu aqui, eu sou professora. A Fabrícia é intérprete do João. Então, eu converso com a Fabrícia, né? E ela passa para o João. A minha meta é a Fabrícia também ter uma aula para a turma, ensinar algumas coisas para o João, para se comunicar com o João. Então, aquela turma em específico vai ter aula de Libras. Uma vez, 2 vezes por semana, tudo depende do que foi combinado. Mas a turma, sim, vai ter aula de Libras. Todas as crianças têm aula de Libras, infelizmente, né? É a segunda língua oficial, só para deixar uma reclamação, a segunda língua oficial, mas ninguém estuda essa língua, o que é um ódio, né? Mas, enfim. Pode ter também, quinto profissional, o professor de educação especial especializado em deficiência visual. Então, você pode ter uma criança com baixa visão ou cega. Se você tiver uma criança com baixa visão ou cega, vai ter que ter esse professor, que ele também é intérprete. Por quê? Ele vai ensinar em coisa em braille. E se for surdo-mudo? Não, surdo-mudo não. Surdo-cego, porque mudo é muito raro, mas se for surdo-cego. Aí vai ter que ter os 2 profissionais. Geralmente, creche não tem todos esses profissionais. Eles costumam falar assim, nessa creche a gente não tem. Então, pode pegar a criança. Se for na pública, né? Por exemplo, matriculou aquela criança, aí vai chamar um profissional. Se os pais também tiverem o laudo. Eu não tenho um laudo que minha filha é surda. Por mais que é óbvio que minha filha é surda, não tem um laudo. A escola não tem como fazer nada. Na pública, né? Na particular, não vai rejeitar, que ele vai falar que não tem vaga. Tá fazendo o quê? Rejeitar. Então, assim, dentro de sala de aula, eu posso ter 5 profissionais diferentes. Então, auxiliar de creche, cuidador, professor de educação especial para surdo, né, de Libras, professor de educação especial para cego e o professor regente em sala de aula. Claro que eu não vou colocar, se eu tiver todas as crianças na escola, eu vou colocar em salas separadas para não virar um caos, né? Porque imagina, eu tenho 15 crianças e 5 profissionais em sala de aula, já vai ficar muita gente. Mas tudo depende da necessidade. E se a família, por exemplo, participa. Então, eu tenho uma criança com deficiência intelectual e a família não trouxe um laudo, não manda, né? Um profissional para dentro de sala. Pega lá e eu boto aqui no copo para você. Tem um copo aqui. Não entendi. Eu não entendi, não. Eu acho que não era comigo, não. Mas essas questões, num geral, berçarista, então, vai lidar com bebês de 0 a 2 anos, questão mais fisiológica, nós podemos dizer. Auxiliar de creche, de 3 a 6
Pode lidar com o fisiológico? Pode, porém nós vamos tocar nessa criança, gente, o mínimo possível. Por quê? Primeiramente, eu quero ensinar independência para ela, e o segundo ponto, eu vou evitar por conta desses casos enormes de abuso que a gente vê aí. Exatamente. Por quê? Se, por exemplo, eu toco numa criança e aí eu acabo eu tô tocando nela e ela fala que a criança, deixa eu pensar aqui, ela já está sendo abusada. Aí na cabeça da criança sendo abusada, gente, pode algumas coisas ficarem confusas. Aí você fez alguma coisa com ela, você tocou de uma forma que não, sei lá, porque aconteceu, né? Não fez errado, mas você tocou de uma forma que aconteceu uma coisa de interrogação, pode a culpa ser sua. Você fala, nossa, Ruth, que absurdo. Felizmente. Então, assim, a gente tenta orientar o máximo possível com a criança. 3 anos. Vamos tomar um banho? Isso aqui não fica o dia inteiro. Se não fica o dia inteiro, na escola pública nem toma banho. Não tomo mesmo, não tomo. Não, eu vou falar bem assim, uma criança de 3 anos. Vamos tomar banho? Educação sexual, gente. Bracinho, as axilas, peitinho, barriguinha. Pode alguém pegar aqui no seu peito? Não. Você vai orientando na barriga? Não. E nas minhas, o quê? Partes íntimas, alguém pode tocar? Não. Então, o nome, por exemplo, para menino e para menina, a gente não precisa ficar confuso, não. O nome é partes íntimas e eu vou orientar o banho. A partir disso, a família pode falar bem assim, se a criança já ficava na creche. Ah, não tá vindo tão limpinho igual antes. Não, é porque está dando autonomia. Não é só questão de autonomia. Não vai fazer mesmo. É questão, a bobinha, estou dando autonomia e estou tendo respaldo. Exatamente, gente. Mas você limpar quando chegar em casa, Sim. Você tem um cuidadinho maior, né? A gente Essa tirar o questão. nosso da reta, Sim, né? eu tenho que ser uma pessoa mais observadora possível e também não tocar muito na criança, porque a gente sabe que muitas coisas podem acontecer. Primeiro fato também, auxiliar de creche. Quando a criança ela bota o pé na escola, e eu não acho que cabe só auxiliar, o professor também, ou fazer um check-up na criança. Olha aqui, tira a blusa, olha aqui, está com algum machucado. Para ver se aquele arranhão vem de casa ou se foi feito na escola, né? Se for de Não, casa, de casa você sim. já pode escrever na agenda ou avisar o pedagogo. Por quê, gente? Tudo que acontece na sala de aula, eu vou avisar quem? O pedagogo. Olha, João já veio com um arranhão, tá? Avisei o pedagogo. O pedagogo automaticamente vai ligar para a família, vai anotar na agenda, vai anotar uma ocorrência. Por quê? Você tem que se resguardar o máximo possível. Gente, se você não se resguarda, por exemplo, você não está vendo que essa criança, a criança veio. Aconteceu um caso, a criança ela veio para a escola, do maluco me contando, com um machucado de guimba de cigarro. E aí, o que aconteceu? Vou só contar isso para terminar. A mãe da escola ninguém viu, né? A criança foi embora. A mãe chegou em casa e viu a guimba de cigarro, a marca da guimba de cigarro na criança. E aí, a mãe esperou outro dia, brigou com a escola, fez tudo aquilo, mostrou as câmeras da escola. Ninguém na escola fumava, né? Porque na escola, gente. Exatamente. Se você fuma, eu acho que você deve, no meu ver, né? Você deve fumar esse horário de intervalo, do almoço, né? Fora da escola. Dentro da escola, eu nunca vi ninguém fumando, não. Mas vamos supor, né? Ela falou que estava fumando na escola. Beleza, brigou com a escola. Sabe quem fuma? O marido dela, o próprio pai. A criança tinha sentado em cima da guimba e aí ela tinha machucado com o próprio cigarro do pai, mas ela culpou o pai? Não, ela culpou a escola. Então, é você se resguardar em primeiro lugar. Tudo que acontecer, eu tenho que passar para o pedagogo, não posso me calar, tá, gente? Ficar em silêncio. Ah, eu vi isso. Não pode. Tudo que acontecer, passa para o pedagogo vai orientar a família. Por quê? Você fala direto com a família, eu não recomendo. Eu recomendo o pedagogo falar. Por quê? Às vezes você não vai falar da melhor forma possível, gente, porque o pedagogo, a função dele é essa. Transferir a responsabilidade também. Perfeito, perfeito. A função do pedagogo é essa, então ele tem que passar, se aconteceu aquilo, ele já tem que pegar e passar para a família do ocorrido, tá bom? Quando eu tinha meu espaço infantil, que eu tinha lá 15 crianças e 3 moças trabalhando comigo, a primeira coisa que, quando as crianças chegavam, que eu fazia era olhar. Olhava cada uma, orientava as meninas a olhar para esse tipo de caso aí. Porque, querendo ou não, a última responsabilidade vai ser da família. A família sempre vai... Na hora que eu ia passar a evolução de cada... Porque cada uma tinha um caderninho, né? Uma agendazinha que eu notificava o dia a dia de cada uma.
Aí, na hora que eu ia passar a evolução, ou falar para as meninas fazerem a evolução, eu falava, ó, notifica tudo. Fulano chegou tal dia, como se fosse uma ata mesmo. Sim, sim. Que Chegou com machucadinho em tal lugar, assim, 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 já vindo de casa, nananana, tudo assim, Eu vou detalhadamente. Sim, pegando essa questão do machucado, vocês me lembrem, na nossa semana que vem não, porque eu vou estar aqui, mas eu não vou ministrar aula, né? Vou ficar quietinha que vai dar a aula, vai ser o bombeiro. Na outra semana, vocês me lembrem, eu vou falar para vocês que não deu tempo. O que faz essa criança chegar machucada? Não, isso eu falei, mas é como agir. Vai ser que dia mesmo a aula do bombeiro? 22? Terça-feira. Ah, que Jennifer não estava aqui. Jennifer foi resolvido num consenso. Quinta-feira, semana que vem, é dia de Copa, primeiro dia da Copa e o Brasil vai jogar. E aí, num consenso, a gente vai antecipar a nossa aula de quinta para terça-feira da semana que vem. Vai ser dia 22, tá bom? Recomendo vocês virem presencialmente, terça-feira, porque o bombeiro vai vir aqui e aqui ele vai explicar as coisas. Então, façam um esforço para estar aqui em sala. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar no grupo também, avisando que a nossa aula vai ser na terça-feira e não na quinta. Mas me lembrem também, gente, que situação acionar o conceito tutelar, que eu não falei para vocês, e o que fazer se a criança machucar na escola. Só na outra semana, porque eu não falei que acabou correndo, mas aí eu aviso e informo vocês na outra semana aí. Eu vou te lembrar que eu sempre adoro falar sobre esse assunto e bato na tecla o tempo todo. Mas se eu não lembrar, me informem aí que eu já vou ligar meu cérebro e informar para vocês. Bom, Em quais situações chamar o conselho e o que fazer quando a criança se machucar em sala? Isso. Semana que vem, então, terça-feira, a aula, tá? Beijo para vocês, bom final de semana. Já mandou atividadezinha? Já. Beleza, mandou no atividade, início, né? Vocês vão ter, já passei no WhatsApp, vocês vão ter aula até outra semana. Como na terça-feira eu não corrijo, tá? Porque não serei eu que vou ministrar a aula. Mandei no grupo. Mandei, que eu sou rápida. Mandou logo no comecinho, né? Só para confirmar. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.